Isso separa um atleta comum de um campeão. Esse número decide quanto tempo você vai aguentar antes de quebrar. Você possivelmente já deve ter escutado falar do famoso VO2 máximo, que basicamente é um preditor do condicionamento físico. Quanto maior o seu VO2, mais bem condicionado, preparado metabolicamente o seu corpo é. Mas vamos lá explicar. Você já deve ter visto, vou até abrir aqui uma tabelinha de VO2 máximo. Basicamente aqui é a tabela de homem, a tabela de mulher. Então se você tem entre 20 e 29 anos, que é basicamente a minha idade, o meu VO2 geralmente dá aqui, ó, por volta de 62, 63. Então eu fico entre o alto e o atlético. Atletas de elite seriam lá para 70. Gustavo, como eu posso medir o meu VO2 máximo? Você não falou ali no vídeo. Pois bem, hoje em dia, a grande parte dos frequencímetros, principalmente das grandes marcas como Polar, Garmin, eles vão te dar uma estimativa muito boa através de testes indiretos. Gustavo, não tenho Polar, Garmin, como que eu faço? Existem outros testes indiretos, principalmente através de testes de corrida, que a gente vai conseguir estimar de uma forma muito precisa qual que é o seu VO2 máximo. Para isso, se você tem interesse, que eu seja seu treinador, faça esses testes com você, é só clicar no link abaixo aqui do WhatsApp, você vai ser redirecionado lá, a gente conversa e aí a gente pode medir qual que é o seu VO2 máximo e começar a passar treinos em cima dessas medidas. Atletas de elite seriam lá para 70. Vamos, por exemplo, utilizar aqui então uma pessoa que tem um VO2 de 40 ml por quilo por minuto. O que isso significa, Gustavo? No final das contas, significa que a cada minuto, a cada quilo corporal, o seu corpo consegue consumir e utilizar 40 ml de oxigênio. Tá. E aí temos uma outra pessoa que tem um VO2 de 80, o dobro. O que vai acontecer? A cada minuto por quilo corporal, ele vai conseguir consumir 80 ml de oxigênio. A diferença é, a pessoa de 40 ml, não adianta você socar 100 ml goela abaixo de oxigênio para ela, que o corpo dela não vai conseguir utilizar. Parte cardíaca, parte muscular, transferência gasosa, utilização de energia, muitas coisas não estão adaptadas. O cara de 80, ele vai conseguir consumir todo esse oxigênio. Mas por que isso é tão importante? Como eu falei, isso é a quantidade de oxigênio que você consegue consumir. Mas o seu corpo também tem vias que não necessitam de oxigênio. Então, a primeira via que mais vai te dar energia é a via aeróbia, que é a via que precisa de oxigênio, aerobiose. Para isso, o seu corpo ele consegue gerar 30 moedas de energia quando ele utiliza a via aeróbia, certo? Já a via anaeróbia, que seria uma via que não precisasse de oxigênio, você vai gerar apenas 2 moedas de energia, ou seja, 15 vezes a menos. Então imagina que a pessoa está correndo a 10 km por hora, e aí, hipoteticamente, aqui ela sobe lá para 12 km por hora. Em 10 km ela estava no máximo da via aeróbia dela. Ela não estava conseguindo fornecer mais, ela não estava conseguindo consumir mais oxigênio do que aquilo ali. Quando ela sobe para 12, ela conseguiu. Então, de onde está vindo essa energia? Essa energia ela vai estar vindo dessa via anaeróbia, que não precisa de energia, não precisa de oxigênio. Porém, como ela gera muito menos energia, imagina o quanto que a fela da mãe tem que trabalhar para conseguir suportar. E isso vai gerar uma grande quantidade metabólica e vai fazer com que você fadigue mais rápido. Então você tem a via aeróbia sua, que basicamente é o que vai fazer com que você não quebre, você vai conseguir suportar longas distâncias e intensidades. Quanto mais alto, mais você vai ficar nessa faixa aeróbia, sem precisar dessa anaeróbia. Isso vai basicamente te fazer um atleta campeão em esportes de endurance, como o ciclismo e a maratona. E se você ficou até aqui, eu tenho certeza que surgiu uma dúvida que é: como eu aumento o meu VO2 máximo? Eu já estava esquecendo de fazer o meu próprio jabá. Então, se você quer melhorar os seus hábitos de leitura, não esquece de dar uma olhadinha no link da bio, Como Gostar de Fazer Exercício Físico, um livro que eu trato sobre como você aprende de fato a incorporar o exercício no seu dia sem que isso seja um peso. Além disso, também
você deve entrar no DSM. Nossa, isso aqui é fenomenal, tá? A câmera tá estourando, mas basicamente é a minha plataforma para que você modifique os seus hábitos hoje em dia. A gente está vivendo uma era onde a gente está lendo menos, a gente está fazendo menos exercícios, a gente tem menos conscientização dos nossos próprios hábitos. Então lá dentro eu basicamente vou te dando um passo a passo para você se transforma. Pode parecer muito abobrinha e clichê isso que eu tô falando, mas é a pessoa que você deseja. O que é? Que é uma pessoa mais saudável, que faz mais exercício. Então lá tem planilha de treino. Lá você vai ter aulas, módulos, né, sobre alimentação. Você vai ter sono, memória, módulos sobre leitura. Então, de fato, tem tanta coisa que às vezes eu até esqueço. Tem planilha que tá saindo, planilha para emagrecimento, para academia. Quero te dar um amparo, porque para tudo. Se você vai tratar uma depressão, se você vai tratar uma ansiedade, você precisa de método. Mas para melhorar os seus hábitos, as pessoas pensam que é só entrar na academia ou falar que vai melhorar, e não vai. Então eu de fato lá trago uma estrutura para que você consiga modificar os seus comportamentos. Agora vamos voltar, porque eu vou falando do meu negócio, do meu produto, e eu vou enrolando. Então não esquece, link na descrição. Como eu aumento o meu VO2 máximo? Obviamente, através do exercício a gente pode aumentar. Existe uma questão genética muito grande, localização onde você mora, se é muito acima do nível do mar, se é no nível do mar, mas vamos colocar aqui o que está no seu alcance para melhorar o seu VO2. Exercícios, seja treinamento de longa duração, mas principalmente também treinos, os famosos HIITs, isso pode aumentar um pouco o seu VO2 e obviamente combinando com exercícios de longa duração, isso vai incrementar ainda mais essa potência aeróbica. Na parte de alimentação, você deve estar com um consumo adequado, não maior, mas adequado de ferro, né? Carnes, ovos. Ovo tem ferro? Não lembro agora. Falei bobinha, hein? Ovo tem ferro. É assim que a gente faz, gente. Bota um Googlezão aqui. Tem 1,2 miligramas de ferro. Mas vitaminas da família B. Interrompendo o vídeo aqui mais uma vez, um dos pontos que eu não falei é sobre o treinamento em altitude. Muitos atletas de diversas modalidades de esportes fazem um treinamento em altitude antes da temporada principal. Isso acontece muito no ciclismo, porque a alta altitude diminui a concentração de oxigênio, então isso vai fazer com que seu corpo adapte e aumente os glóbulos vermelhos, que é o que carrega o oxigênio. Então, quando você volta para uma altitude mais baixa, principalmente perto do nível do mar, o seu VO2 está muito alto, porque você está captando mais oxigênio, porque na baixa altitude tem mais partículas de oxigênio no ar do que em altas altitudes, por isso que você vai ficando sem ar quando a pessoa vai escalar o Monte Everest, por exemplo. Então isso é uma estratégia muito utilizada, treinamentos em altitude. Então, de fato, existem algumas ferramentas para que você consiga aumentar essa produção. E isso vai aumentar o seu condicionamento. Mas no final das contas, o próprio processo melhora o processo. Você tem que treinar para você treinar bem. Você tem que treinar mais ainda para você ser bom. E para você ser bom, você tem que continuar treinando. Então, existe esse ciclo que no final das contas não vai acabar nunca. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, também dá o joinha, porque vai me ajudar muito. Espero que você tenha entendido. Até e fui!